O resultado que você ainda não tem está atrás da crença e da interpretação dessa crença que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em consciência e consciência em resultados. Hoje seguimos com o capítulo 2. Estamos fazendo o estudo do livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da nossa querida autora Carol Dweck. Estamos no capítulo 2, que se chama Por Dentro dos Mindsets. Parte 2 do capítulo 2. Já fizemos o estudo da parte 1, porque é um capítulo muito extenso, eu dividi ele em 3 partes. Se na parte 1 do capítulo 2 a gente falou sobre como os mindsets criam mundos mentais diferentes, aqui a gente vai entrar em algo ainda mais delicadinho, que é a necessidade de provar que você é especial. A Carol Dweck, ela revela uma coisa muito desconfortável, mas libertadora. Qual é essa coisa? Aliás, esses livros, de uma certa forma, de uma maneira geral, todos eles revelam coisas desconfortáveis para nós, mas que ao mesmo tempo são coisas libertadoras, né? Eu acho que é para isso que eles vêm, para causar esse incômodo, né? De certa forma, porque através desse incômodo você começa a raciocinar, tipo, preciso mudar, não tá bom assim, né? Então, vamos fazer a leitura da parte 2 do capítulo 2 e, na sequência, eu vou pegar esse X tudão do texto da parte 2 do capítulo 2 e vou transformar isso em palavras de ordem, ordens de serviço para gerar transformação de vida, na minha vida, na sua vida, ok? Então, vamos lá. A gente sabe que o capítulo é dividido em vários textinhos com vários subtítulos, tá? Que fica até mais dinâmico de se entender. Então, o próximo subtítulo do capítulo 2 é Provar que você é especial. O que as pessoas de mindset fixo realmente desejam provar quando optam pelo sucesso em vez do crescimento? Querem provar que são especiais, até mesmo superiores. Ao serem questionadas, você se sente inteligente? Muitas falaram de momentos em que se sentiram pessoas especiais, alguém diferente dos demais e melhor que os demais. Até descobrir os mindsets e o seu funcionamento, eu também me considerava mais talentosa do que as outras pessoas. Talvez mesmo mais respeitável do que elas, por causa dos meus dotes. A ideia mais assustadora, sobre a qual eu raramente meditava, era a possibilidade de que eu fosse uma pessoa comum. Esse tipo de pensamento me levava a buscar aprovação constante. Cada comentário, cada olhar tinha algum significado, ficava registrado na pontuação da minha inteligência, da minha beleza, da minha simpatia pessoal. Se o dia fosse favorável, eu poderia me satisfazer com as notas elevadas que eu recebesse. Numa noite de inverno muito fria, eu fui à ópera. Naquela noite a ópera foi excepcional e todos permaneceram no teatro até o fim. Não só do espetáculo, mas até terminarem todos os aplausos. Em seguida, todos saímos para a rua e todos queríamos tomar um táxi. Lembro perfeitamente, já passava da meia-noite, fazia 14 graus abaixo de zero, o vento era forte e à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais desconfortável. Ali estava eu, parte de uma multidão em que todos eram iguais. Que possibilidades eu teria? De repente, um táxi parou bem junto a mim. A maçaneta da porta traseira ficou exatamente diante de minha mão. E quando eu entrei, o motorista afirmou: "A senhora é diferente." Eu vivia para aqueles momentos. Não apenas eu era especial, mas isso podia ser percebido à distância.
A escola da autoestima estimula esse tipo de pensamento e chegou a inventar maneiras de ajudá-lo a confirmar a sua superioridade. Recentemente eu encontrei um anúncio de um produto desse tipo. Todos os anos, 2 amigas me mandam uma lista ilustrada de 10 coisas especiais que não compraram para mim no Natal. De janeiro a novembro, elas colecionam possíveis objetos que aparecem em catálogos ou baixam da internet. Em dezembro, escolhem os vencedores. Um de meus preferidos de todos os tempos é uma privada portátil, que pode ser dobrada e guardada no bolso depois do uso. Neste ano, meu favorito foi o espelho Eu Me Amo, um espelho com essas palavras em letras maiúsculas escritas na parte inferior. Quando você se contempla nele, já pode dar a mensagem a si mesma e não precisa esperar que o mundo exterior anuncie o fato de que você é uma pessoa especial. Claro, o espelho é suficientemente inofensivo. O problema começa quando a palavra especial passa a significar melhor do que os outros. Um ser humano mais valioso, uma pessoa superior, uma pessoa merecedora. Próximo subtítulo: especial, superior, merecedora. John McEnroe tinha um mindset fixo. Acreditava que o talento era tudo, não gostava de aprender, não progredia com os desafios. Quando as coisas ficavam difíceis, ele geralmente se entregava. Consequentemente, como ele próprio confessa, não realizou todo o seu potencial. Mas tinha tanto talento que permaneceu em primeiro lugar entre os tenistas de todo o mundo durante 4 anos. A seguir, ele próprio nos diz o que significava ser o número 1. McEnroe usava serragem para absorver a transpiração em suas mãos durante uma partida. Em certa ocasião, a serragem não lhe agradou. Ele se aproximou da lata que a continha e derrubou-a com a raquete. Seu agente Gary veio correndo ver qual era o problema. Você chama isso de serragem? Eu perguntei. Na verdade, eu estava gritando com ele. A serragem era fina demais. Isso parece veneno de rato. Não pode conseguir coisa melhor? Gary afastou-se e 20 minutos depois voltou com uma lata de serragem mais grossa e $20 a menos no bolso. Tivera de pagar a um empregado para conseguir o que eu queria. Isso é o que significa ser o número 1. Ele prossegue contando que certa vez vomitou em cima de uma distinta senhora japonesa que era sua anfitriã. No dia seguinte, ela o cumprimentou, pediu desculpas e deu-lhe um presente. Isso, proclama McEnroe, também mostra o que significa ser o número 1. Tudo era sobre você. Tem tudo de que precisa? Está tudo bem? Vamos pagar tanto a você. Faremos tudo o que você quiser. Eu só tinha de fazer o que eu queria. E a minha reação a qualquer outra coisa era: deu fora daqui. Durante muito tempo eu não me importava com isso. Quem se importaria? Bem, vamos ver. Você é uma pessoa bem-sucedida, é melhor do que os demais. Pode abusar deles e fazê-los rastejar. No mindset fixo, isso pode se passar por autoestima. Em contraste, observemos Michael Jordan, atleta de mindset de crescimento por excelência, cuja grandeza é constantemente proclamada pelo mundo. Super-homem, Deus em pessoa, Jesus com uniforme de basquete. Se alguém tem motivos para se sentir especial, é ele. Mas eis o que disse quando voltou a jogar basquete, causando grande comoção. Fiquei espantado ao ver o grau de interesse que a minha volta ao esporte despertou. As pessoas me elogiavam como se eu fosse um culto religioso ou coisa parecida. Isso era muito embaraçoso. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Michael Jordan sabia o esforço que tinha feito para desenvolver sua capacidade. Via-se como uma pessoa que batalhou e cresceu, e não como alguém que é inerentemente melhor que os demais. No livro Os Eleitos, Tom Wolfe descreve os pilotos militares de elite
que adotam avidamente o mindset fixo. Por haverem passado por uma série de testes rigorosos, acreditam-se especiais, pessoas que nasceram mais inteligentes e mais valentes do que as demais. Mas Chuck Yeager, o herói do livro, exprime opinião diferente. Não existe essa coisa de piloto nato. Quaisquer que fossem minhas aptidões ou o meu talento, foi preciso trabalhar arduamente para me tornar um piloto eficiente. Foi realmente um aprendizado de toda uma vida. Os melhores pilotos voam mais tempo do que os outros. Por isso são os melhores. Tal como Michael Jordan, Yeager era um ser humano. Simplesmente desenvolveu-se mais do que a maioria das pessoas. Em resumo, indivíduos que acreditam em características imutáveis têm uma urgência em serem bem-sucedidos. E quando o conseguem, sentem algo mais do que orgulho. Podem ter uma sensação de superioridade, pois o sucesso significa que os seus traços imutáveis são melhores do que os dos demais. No entanto, há uma pergunta simples, oculta por trás da autoestima de quem tem mindset fixo. Se você é alguém quando tem sucesso, o que você é quando fracassa? E aí vamos para o próximo subtítulo. Os mindsets mudam o significado de fracasso. O casal Martin adorava o filho Robert, de 3 anos, e sempre contava com admiração as façanhas da criança. Nunca existira um menino tão esperto e criativo quanto o filho deles. Mas Robert fez uma coisa imperdoável. Não conseguiu ser aceito no principal colégio pré-escolar de Nova York. Depois disso, o casal ficou mais frio em relação a ele. Já não falavam dele da mesma forma e não o tratavam com o mesmo orgulho e afeto. O menino já não era o mesmo brilhante Robert. Havia se desacreditado e os envergonhou. Na tenra idade de 3 anos, já era um fracassado. Como assinala um artigo do New York Times, o fracasso se transformou, passando de um fato, eu fracassei, a uma identidade, eu sou um fracassado. Isso é especialmente verdadeiro no mindset fixo. Quando eu era criança, eu também me preocupava em ter o mesmo destino de Robert. Na 6ª série, eu era a melhor aluna da escola em ortografia. O diretor queria que eu participasse de um concurso entre as escolas da cidade, mas eu recusei. No ensino médio, eu era excepcional em francês e a professora quis que eu entrasse numa competição escolar. Novamente eu recusei. Por que eu arriscaria transformar o sucesso em fracasso? Para passar de vencedora a perdedora? Ernie Els, grande jogador de golfe, também se preocupava com isso. Finalmente, ele venceu um torneio importante, depois de um intervalo de 5 anos, durante o qual ele perdeu uma série de disputas. O que aconteceria se perdesse também aquele torneio? Eu teria sido uma pessoa diferente, diz ele. Eu teria sido um perdedor. A cada ano, em abril, quando os envelopes finos, as cartas de rejeição, chegam das universidades, inúmeros fracassados são criados em todo o país. Milhares de jovens estudiosos e brilhantes se transformam em a garota que não conseguiu entrar em Princeton ou o garoto que não foi aceito em Stanford. Isso é forte, né, gente? O meu mindset era fixo. Era muito fixo, tá? Durante bastante tempo, eu não sentia que eu fracassei. Eu sentia que eu era uma fracassada. O fracasso era uma identidade para mim, tá? E isso pode mudar. Próximo subtítulo, momentos definidores. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não nos define. É um problema que tem de ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos. Jim Marshall, ex-jogador de defesa da equipe de futebol americano dos Minnesota Vikings,
narra o que poderia tê-lo transformado facilmente em um fracassado. Num jogo contra o San Francisco, Marshall viu a bola caída no gramado. Agarrou-a e correu, atravessando a linha de fundo, realizando um touchdown, sob os aplausos da multidão. Mas havia corrido na direção errada. Os pontos foram para o adversário e num jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais arrasador da sua vida. A vergonha foi avassaladora. Mas durante o intervalo, ele pensou: quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo. Percebi que havia uma alternativa. Eu poderia ficar preso ao meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de maneira magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória de sua equipe. E não parou por aí. Fez conferências sobre o assunto. Respondeu às muitas cartas que chegaram, remetidas por pessoas que finalmente criaram coragem de reconhecer as suas próprias experiências vergonhosas. Melhorou a concentração durante as partidas. Em vez de permitir que a experiência o definisse, passou a controlá-la. Gente, essa frase é o bingo do dia, eu vou repetir. Em vez de permitir que essa experiência dolorosa o defina, passe a controlá-la. Estou falando para você, não estou mais lendo o livro, estou falando para você. Ok? Bingo! Vamos continuar a leitura. Utilizou-a para tornar-se um atleta ainda melhor. E ele acredita uma pessoa melhor. No mindset fixo, no entanto, perder-se por causa do fracasso pode transformar-se num trauma permanente e temível. Bernard Loiseau era um dos melhores chefes do mundo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebe a mais alta cotação de 3 estrelas no Guia Michelin, o mais respeitado guia de restaurantes do país. O dele estava entre os coroados. Mas, pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Bernard Loiseau suicidou-se. Havia perdido 2 pontos em outro guia, passando de 19 de um máximo de 20 pontos para 17 no Goutte Millau. E circulavam insistentes rumores de que ele perderia uma das 3 estrelas no Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso já o havia dominado. Loiseau tinha sido um pioneiro. Foi um dos primeiros a apresentar a nouvelle cuisine, trocando os tradicionais molhos de manteiga e creme de leite pelo sabor mais nítido dos próprios alimentos. Fez uma revolução. Homem de enorme energia, era também empreendedor. Além de seu restaurante 3 estrelas na Borgonha, criara outros 3 em Paris. Escrevera numerosos livros de receitas e inaugurara uma linha de alimentos congelados. Sou como Yves Saint Laurent, costumava dizer. Faço tanto alta costura quanto prêt-à-porter. Um homem com tanto talento e originalidade poderia facilmente ter planejado um futuro satisfatório, com ou sem os 2 pontos ou a 3ª estrela. Na verdade, o editor do Goutte Millau disse ser inimaginável que a perda da cotação pudesse haver-lhe custado a vida. Mas, no mindset fixo, isso é imaginável. A redução da nota deu-lhe uma nova definição de si mesmo. Fracassado, ultrapassado. É surpreendente o que pode ser considerado fracasso no mindset fixo. Portanto, para suavizar, vamos para o próximo subtítulo, que é Meu sucesso é o seu fracasso. No último verão eu fui com meu marido a um hotel fazenda. Grande novidade para nós, porque nem eu nem ele jamais havíamos entrado em contato com cavalos. Certo dia nos inscrevemos para uma aula de pescaria. O instrutor era um maravilhoso pescador de 80 anos, do tipo cowboy, que nos ensinou a lançar a linha e depois nos deixou livres. Logo percebemos que ele não nos ensinara a reconhecer a mordida da truta na isca. Esses peixes, eles não puxam a linha. É preciso observar uma bolha na superfície. Nem o que fazer quando mordesse,
puxar para cima, nem como recolher a linha, caso por um milagre chegássemos até esse ponto, né? Puxar o peixe na linha da água sem retirá-lo para cima. Bem, o tempo passou, os mosquitos picaram, mas nada das trutas. Havia cerca de 1 dúzia de pessoas, mas ninguém conseguia nada. De repente, acertei em cheio. Uma truta descuidada mordeu a minha isca e o instrutor, que por acaso estava perto, guiou-me para o resto da façanha. Pesquei uma truta arco-íris. Reação número 1. David, meu marido, veio correndo muito orgulhoso e disse: a vida com você é cheia de emoções. Reação número 2. Naquela tarde, ao entrarmos na sala de jantar do hotel, 2 homens se aproximaram de meu marido dizendo: David, como você consegue aguentar o tranco? David olhou para eles sem entender. Não tinha ideia do que queriam dizer. Claro que não, pois ele achara minha pesca emocionante. Mas eu sabia exatamente o que era. Os 2 esperavam que ele se sentisse diminuído e fizeram questão de deixar bem claro que essa tinha sido sua reação ao meu êxito. Por isso esse subtítulo, né? O meu sucesso é o seu fracasso. Vamos para o próximo subtítulo, que chama-se Esquivar-se, Trapacear, Culpar os Outros. Não é receita para o sucesso. Além do grande trauma que uma contrariedade pode significar no mindset fixo, essa atitude não fornece uma boa receita para se recuperar de um fracasso. Se o fracasso significa que falta competência ou potencial a uma pessoa, isto é, você é mesmo um fracassado. Como é possível se recuperar? Num estudo, alunos da 7ª série declararam de que forma reagiriam a um fracasso nos estudos, uma nota baixa em um teste numa matéria nova. Como era de esperar, os de mindset de crescimento disseram que estudariam mais para a prova seguinte. Mas os de mindset fixo responderam que estudariam menos da próxima vez, o que não causa muita surpresa. Se não tinham capacidade, para que perder tempo? Acrescentaram que pensariam seriamente na possibilidade de colar. Como não tinham capacidade, achavam que era preciso procurar outra saída. Além disso, em vez de procurar aprender com os fracassos e repará-los, os indivíduos de mindset fixo podem simplesmente tentar restaurar sua autoestima. Por exemplo, podem começar a procurar gente que esteja em situação ainda pior do que a delas. Depois de não se darem bem numa prova, estudantes universitários tiveram a oportunidade de ver as provas de outros alunos. Os de mindset de crescimento viram provas de pessoas que haviam tirado notas muito superiores às deles. Como de costume, procuraram corrigir as suas deficiências. Mas os de mindset fixo preferiram ver as provas dos que tinham tirado as piores notas. Era uma forma de se sentirem melhor consigo mesmos. No livro Empresas Feitas para Vencer, Jim Collins narra um fato semelhante no mundo das grandes empresas. Quando a Procter & Gamble invadiu o negócio de artigos de papel, a Scott Paper, que até então liderava o ramo, simplesmente desistiu. Em vez de mobilizar-se e resistir, pensou: ora, bem, pelo menos há firmas em situação pior do que a nossa. Outra forma pela qual as pessoas de mindset fixo procuram restabelecer sua autoestima depois de um fracasso é atribuir a culpa a alguém ou arranjar desculpas. Voltemos a John McEnroe. Nunca era culpa dele. Certa vez perdeu uma partida porque estava com febre, outra porque teve dor nas costas. Uma ocasião foi vítima das expectativas, outra dos tabloides. Uma vez perdeu um jogo contra um amigo porque este estava apaixonado e ele não. Outra porque se alimentou muito perto da hora do jogo. Em um momento estava gordo demais, em outro magro demais. Numa partida fazia muito frio, em outra estava demasiado quente. Em uma ocasião estava fora de forma, na seguinte tinha treinado demais e estava cansado. Sua derrota mais amarga, que ainda o faz perder noites de sono, foi a que ocorreu em 1984, no Torneio Aberto da França.
por que perdeu o jogo se estava com vantagem de 2-0. Segundo ele, a culpa não foi dele. Um cinegrafista da NBC havia retirado o fone de ouvido e um ruído começara a seguir do lado da quadra. E um ruído começara a surgir do lado da quadra. Não foi culpa dele. Portanto, ele não tentou melhorar a sua capacidade de concentração ou o seu controle emocional. John Wooden, lendário técnico de basquete, diz que ninguém pode ser considerado fracassado enquanto não começar a culpar os outros. Ele quer dizer que é possível estar ainda no processo de aprender com os próprios erros até que se comece a negá-los. Quando a Enron, uma gigante no ramo da energia, faliu, vítima de uma cultura de arrogância, de quem foi a culpa? Não foi minha, fez questão de frisar Jeffrey Skilling, o CEO e gênio da firma. A culpa foi do mundo. O mundo não compreendeu o que a Enron buscava realizar. E o que dizer da investigação sobre uma grande fraude empresarial feita pelo Departamento de Justiça, uma caça às bruxas? Jack Welch, o CEO com mindset de crescimento, reagiu a um fiasco da General Electric de maneira completamente diferente. Em 1986, a GE comprou o banco de investimentos Kaider, Peabody Company. Pouco depois de fechar o negócio, essa empresa foi abalada por um grande escândalo de corrupção interna na bolsa. Alguns anos mais tarde, nova calamidade na pessoa de Joseph Jett, um corretor que fez diversas transações fictícias de centenas de milhões de dólares para aumentar suas comissões. Welch telefonou para 14 de seus colegas da alta direção da GE para dar a má notícia e pedir desculpas pessoalmente. Eu mesmo assumi a responsabilidade pelo desastre, disse Welch. Próximo subtítulo: Mindset e depressão. Talvez Bernard Loiseau, o chefe francês, estivesse apenas deprimido. Já pensou nisso? Como psicóloga e educadora, tenho interesse vital pela depressão. É muito comum nos campi universitários, especialmente entre fevereiro e março. Nessa época, o inverno ainda não terminou, o verão ainda não está à vista. Há muito o que estudar e os relacionamentos frequentemente se desfazem. Mas há muito tempo tem ficado evidente para mim que alunos diferentes lidam com a depressão de formas radicalmente diversas. Alguns deixam tudo de lado. Outros, embora sintam-se muito mal, resistem. Esforçam-se para comparecer às aulas, mantêm os estudos em dia e cuidam de si mesmos. Dessa forma, quando melhoram, suas vidas estão intactas. Não faz muito tempo, resolvemos investigar se os mindsets tinham algo a ver com essas diferenças. Para isso, verificamos os mindsets dos alunos e depois os fizemos manter uma espécie de diário online durante 3 semanas, em fevereiro e março. Todos os dias eles respondiam a perguntas sobre o seu ânimo, suas atividades e de que forma lidavam com seus problemas. Eis o que descobrimos. Primeiro, os de mindset fixo tinham níveis de depressão mais altos. Nossas análises mostraram que isso se devia ao fato de que ruminavam os problemas e as dificuldades, essencialmente atormentando-se com a ideia de que os fracassos significavam que eram incompetentes ou de poucos méritos. A ideia ficava girando em minha cabeça. Você é um idiota. Eu simplesmente não conseguia afastar o pensamento de que isso me tornava menos homem. Novamente, os fracassos os rotulavam e não ofereciam caminhos para o êxito. E quanto mais deprimidos se sentiam, mais deixavam as coisas de lado e menos agiam para resolver os problemas. Por exemplo, não estudavam o que era necessário, não entregavam os trabalhos a tempo e não cumpriam suas obrigações. Embora os alunos de mindset fixo demonstrassem maior grau de depressão, havia muitos com o mindset de crescimento que se sentiam extremamente mal,
pois aquela era a época em que havia maior número de casos de depressão. Então percebemos algo realmente surpreendente. Quanto mais deprimidos se sentiam os de mindset de crescimento, não era depressão severa, ok? Mais eles agiam para enfrentar as suas dificuldades, mais eles se esforçavam por manter em dia seus trabalhos escolares e mais eles cuidavam de suas vidas. Quanto pior se sentiam, mais determinados se tornavam. Com efeito, ao ver a forma pela qual agiam, era difícil perceber até que ponto estavam desanimados. Eis uma história que me foi contada por um jovem. Era meu primeiro ano na universidade e eu estava longe de casa. Todos eram desconhecidos para mim. Os cursos eram puxados e à medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez mais deprimido. Finalmente, a depressão chegou a um ponto em que eu tinha dificuldade até para sair da cama de manhã. Mas todos os dias eu me obrigava a levantar, tomava banho, me barbeava e fazia tudo o que eu tinha de fazer. Certo dia eu estava tão mal que eu resolvi buscar ajuda. Procurei a professora assistente do meu curso de psicologia e pedi o seu conselho. Você está indo às aulas? Perguntou ela. Sim, respondi. Está em dia com as suas leituras? Estou. Está indo bem nas provas? Sim. Bem, disse ela, você não está deprimido. Sim, ele estava deprimido, mas lidava com a situação da forma com que pessoas com mindset de crescimento tendem a enfrentá-la, com determinação. Será que o temperamento tem alguma coisa a ver com isso? Não serão certas pessoas mais sensíveis por natureza, enquanto outras simplesmente são mais impermeáveis? Sem dúvida, o temperamento desempenha um papel, mas o mindset é uma parte importante da história. Depois que ensinamos as pessoas o mindset de crescimento, elas mudam completamente a forma com a qual reagem à depressão. Quanto pior se sentem, mais motivadas ficam e melhor enfrentam os seus problemas. Em suma, quando as pessoas acreditam em traços imutáveis, estão sempre achando que correm o risco de ser avaliadas em termos de fracasso. O fracasso pode defini-las de maneira permanente. Por mais inteligentes ou talentosas que sejam, essa atitude parece incapacitá-las para o uso de seus recursos de reação. Quando as pessoas acreditam que as suas qualidades básicas podem ser desenvolvidas, os fracassos podem ser dolorosos, mas não as definem. E se é possível expandir as capacidades, se a mudança e o crescimento são possíveis, então ainda há muitos caminhos para o sucesso. Próximo subtítulo: os mindsets mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não. Apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha de chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir a sua importância. Reforça a imagem de que o esforço é coisa para os lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar vantagem. Na verdade, até hoje eu me lembro do quanto eu amei essas pequenas criaturas, mas em nada eu me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário.
E talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigada, mas eu prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduziam a questão a opções excludentes. Ou você tem capacidade ou você confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque você não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. E aí o livro coloca uma tirinha de história em quadrinhos antiga que chamava Calvin e Haroldo. Não sei se vocês conhecem, mas eu sou muito fã. Tem uma coleção de livros do Calvin e Haroldo. O Calvin era um garotinho que tinha um bichinho de estimação, que era um tigre, que era o Haroldo. Mas o Haroldo para ele tinha vida, entendeu? E o Haroldo só se dava bem e o Calvin só se dava mal. Só que nessa tirinha o Haroldo não está. Está uma amiguinha dele, tá? Então, vou reproduzir para vocês. Ele chega todo estrupiado perto da amiguinha. A amiguinha tá lá na boa, lendo um livrinho. E aí a amiguinha pergunta: o que aconteceu com você? E aí o Calvin responde: Haroldo e eu tivemos uma conversa franca. O Haroldo é o urso de pelúcia, o tigre de pelúcia que tem vida própria. E aí o Calvin vai e pergunta para a amiga: e o que você está fazendo? Lição de casa? E aí ela responde: eu não tinha certeza de que tinha entendido este capítulo. Por isso eu repassei as minhas anotações do último capítulo e agora estou relendo este. E aí o Calvin pergunta para ela: você faz tudo isso mesmo? E aí ela respondeu: bom, agora eu entendi. E aí ele vira as costas, vai embora e fala: eu achava que você fosse esperta. Quer dizer, ele se deu super mal numa briga com o Haroldo, porque uma conversa franca com o tigre vai te matar, vai te arranhar, vai te estrupiar todo, né? E ele achou que ele era o esperto, né? E aí quando ele confronta uma amiguinha que fala que refez tudo, se esforçou, se desenvolveu e agora sim entendeu, ele: eu achei que você fosse esperta. Então, que mindset é esse, né? Já fica claro. Bom, vamos continuar. Quando eu era uma jovem professora assistente do Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns de meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu, pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu e também mais trabalhadores que eu. Para mim, uma coisa excluía a outra, e era claro que eu dava mais valor a uma coisa do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que a nossa sociedade dá mais importância às realizações naturais, obtidas sem esforço, do que as que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que inevitavelmente concorreram para sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino. É como se Michael Jordan já saísse do útero driblando e Picasso pintando. E isso retrata fielmente o mindset fixo e está por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke faz uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunas de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudição perfeitas sem ter de se esforçar, ou pelo menos sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chevalier diz: não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem um savoir-faire, que é uma mistura de know-how e tranquilidade, você faz as coisas sem esforço.
No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo os gênios têm de se esforçar para obter resultados. E acrescentariam: o que pode haver de heróico em possuir um dom? Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço, pois qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e a transforma em realização. Bom, a parte 2 do capítulo 2 termina aqui. O resto do capítulo fica para a parte 3. E aí, o que eu quero falar para vocês desse tudão que eu li aqui, que a gente leu juntas, né? Lembra que eu falei que a Carol Dweck, nessa parte do texto, ela revela algo desconfortável, porém libertador? O que é isso? O que ela revela? Que no mindset fixo, o sucesso não é sobre crescer. No mindset fixo, o sucesso é sobre provar que você é superior, que você é diferente, que você é melhor do que os outros. E ela até confessa que ela também viveu assim, né? Que ela buscava sinais externos de validação. Cada olhar, cada comentário, cada reação já virava uma pontuação invisível para ela sobre o seu valor, né? Tanto que ela fala que a ideia mais assustadora que passava na cabeça dela é: e se eu fosse apenas uma pessoa comum? Loucura, né? Mas você percebe a armadilha que tem aqui? Quando o seu valor ele depende de você ser uma pessoa especial, qualquer erro vira uma ameaça à sua existência, né? Porque você só tem valor se você for especial. Pessoas especiais não erram. Então, se você erra, isso é uma ameaça para a sua existência, ok? Ou seja, gente, o mindset fixo, ele transforma sucesso em identidade. Você é o seu sucesso. Ele transforma fracasso em sentença de morte. Se você fracassou, você já era, né? Ele transforma a crítica num ataque. A pessoa não consegue aceitar uma crítica, ela acha que está sendo atacada. E ele transforma o esforço numa prova de incapacidade. Você só precisa se esforçar porque você é muito ruim, é muito burro, não é inteligente. É por isso que a Carol mostra exemplos extremos, porque eles são reveladores, né? Então, quando ela fala do John McEnroe, aquele tenista brilhante, ele acreditava que talento era tudo. Ele não gostava de aprender, ele não lidava bem com desafios. E quando as coisas ficavam difíceis, ele desistia. Ou ele culpava alguém, como ela falou de vários exemplos ali, né? Isso é o que significa ser o número 1, dizia ele, né? Quando ele exigia privilégios, quando ele abusava das pessoas, quando ele confundia superioridade com autoestima, ele falava que isso é o que significa ser o número 1. No mindset fixo, isso pode parecer amor próprio, mas não é. É apenas uma fragilidade enorme disfarçada de arrogância. A pessoa tem que se sentir arrogante, a pessoa tem que se mostrar arrogante porque ela se sente extremamente fragilizada. Por causa dessa questão toda de julgamento, né? Que para ela, ela acha que ela é julgada o tempo todo. Já em contraste, a gente tem o Michael Jordan, né? Que é o deus do basquete. E ele falava sem romantizar: eu sou um ser humano como qualquer outro. Ou seja, gente, ele sabia o preço do esforço. Ele se via como alguém que se construiu, não como alguém que já nasceu inerentemente melhor. E essa é a virada do capítulo 2, tá? Prestem atenção. O sucesso no mindset fixo diz quem você é. No mindset de crescimento, o sucesso diz apenas o que você fez até agora. Então, ele é só uma variável. E no mindset fixo, ele é tudo. Ele diz quem você é na sua totalidade. Bingo? Ok, continuando. E aí a gente chega num ponto que também é muito sensível, né? Se o sucesso ele define quem você é quando você fracassa? Né?
Se você for parar para pensar, no mindset fixo, o fracasso não é um evento. Ele também é uma identidade, assim como o sucesso é. Então, uma criança de 3 anos, como o livro fala, rejeitada por uma escola, se tornou uma criança fracassada. Um estudante que não passa numa universidade se transforma naquele estudante que não foi aceito. Um profissional que comete um erro, ele passa a ser incompetente. Então, o verbo vira um substantivo. O verbo que denomina só que o que você fez naquele momento, eu fracassei agora. Ele vira um substantivo. Vira eu sou um fracassado. Ou seja, me definiu. Me definiu no todo e não só naquele momento. Né? Já no mindset de crescimento, o fracasso dói. Não estou falando que o fracasso é maravilhoso no mindset de crescimento. Ele dói, mas ele não define. Ele é só uma informação. Ele te ajuda a te dar uma nova direção. Ou seja, o fracasso, no mindset de crescimento, ele vira uma matéria-prima para você evoluir, se desenvolver. Bingo? Perceberam a diferença do que é fracasso para os 2 tipos de pessoa, né? E aí ela usa o exemplo do Jim Marshall, que é muito emblemático, né? Ele correu para o lado errado do campo, marcou ponto para o adversário em rede nacional, gente, humilhação máxima. Mas, a partir disso, ele escolheu uma coisa diferente, né? Ou ele ficava preso à vergonha, ou ele tentava consertar o erro. Mindset fixo, mindset de crescimento. Ele escolheu o mindset de crescimento. Então, ele fez isso, ele jogou melhor. No segundo tempo, ele venceu o jogo. Ele transformou o erro num aprendizado e depois esse aprendizado virou um ensinamento para outras pessoas, né? Então, no mindset de crescimento, você controla a narrativa do seu erro. Você está no controle. Já no mindset fixo, o fracasso vira um trauma, né? E essa é uma das partes mais profundas do capítulo. O trauma que o fracasso gera no mindset fixo, que é a relação entre esse mindset fixo e a depressão gerada por esse trauma, né? E aí ela fala dos estudos que mostram algo muito poderoso, que pessoas com mindset fixo ficam ruminando aquele fracasso. Elas se atacam mentalmente e paralisam. Já pessoas com mindset de crescimento, mesmo deprimidas, mesmo com depressão, elas conseguem agir. Então, quanto pior elas se sentem, mais elas querem sair dessa situação. Então, mais elas cuidam de si, mais elas mantêm a vida em movimento. Elas não se entregam, não paralisam, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam que o mindset, ele não impede, o tipo de mindset, ele não impede que você sinta dor. Não. Mas o de crescimento impede que essa dor se transforme na sua identidade, né? E aí o último ponto central dessa parte do texto que a gente leu é o significado que tem o esforço para essas pessoas. No mindset fixo, se esforçar é vergonhoso. É uma vergonha se esforçar. Se você precisa se esforçar é porque você não é bom, né? Agora, no mindset de crescimento, se esforçar é honrado, é uma honra se esforçar. Olha que diferença, né? E é isso que transforma um potencial numa realidade. Então, guardem isso, olha, o talento, né, inicia, ajuda muito, mas é o esforço que constrói. Bingo? Né? Agora pensa aqui comigo, em quais áreas da sua vida você sente que precisa provar o seu valor? Porque com certeza tem. Onde que o erro ainda ameaça a sua identidade? Onde que quando você erra, você fala, nossa, acabou pra mim. Você evita desafios para não perder a sua imagem de boa, capaz.
E o que mudaria na sua vida se o fracasso não fosse mais um rótulo, fosse apenas uma informação, apenas mais um dado do conjunto das coisas que te formam? O que mudaria na sua vida? Vamos pensar nisso, né? Olha, você não precisa ser especial. Você precisa é estar em crescimento, não parar. Ok? No livro Mente de Ouro é isso que eu te ensino exatamente. Como você sai da necessidade de aprovação, dessa comparação, dessa prova e constrói uma identidade baseada em crescimento, com disciplina e prosperidade. O Mente de Ouro é um manual prático. Ele transforma o seu medo de errar, ele transforma as suas travas emocionais e financeiras, ele transforma o seu perfeccionismo paralisante e ele transforma a sua autossabotagem silenciosa em clareza, em ação e em expansão. Mas tudo isso consciente, com consciência, ok? E ele ainda traz um bônus, que é o que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Ele tem exercícios práticos curtinhos, diários, para você fazer e transformar isso num hábito na sua vida até que isso se fixe em você. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e me sentirei extremamente lisonjeada se você acessá-lo. Agora eu vou fazer uma pergunta para finalizar e essa pergunta eu quero que vocês respondam para mim nos comentários. Onde você percebe que você ainda tenta provar que você é especial? E o que você decide aprender em vez de tentar provar que você é especial? Você muda essa percepção e decide que você vai aprender algo com isso. Me responde aí nos comentários, ok? Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você não aprende para parecer ser uma pessoa melhor. Não. Aqui você aprende para se tornar uma pessoa maior por dentro. Maior do que você era ontem. A comparação é só com você mesma, tá? Porque quando o sucesso define quem você é, quando vem o fracasso, ele te destrói. Quando o crescimento define quem você é, quando vem o fracasso te constrói. Bingo, maior bingo do dia, ok? Você não foi chamada para provar o seu valor. Você foi chamada para crescer. Crescer em valor. Mas sem precisar prová-lo, ok? Porque o resultado que você não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui. Porque eu estou lendo essa página para você, com você e por você. Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Vem comigo, continua comigo. Porque o próximo vídeo vai aprofundar ainda mais essa transformação de um mindset fixo para um mindset de crescimento. Um beijo grande no coração de vocês.